Hoje é dia de Reddit do Medo, só que não é um Reddit do Medo qualquer, já que hoje é dia de Páscoa, dia de coelhinho e dia de Fê na Terra do Medo. Ei, pessoal, eu de novo, aqui. Sim, e, gente, vou raptar mais o Fê para a Terra do Medo, tá? Eu espero que vocês aceitem. Peçam pra Sibéria. Vai acontecer, mas tamo com planos. E, gente, hoje a gente vai ler algumas histórias de terror que envolvem Coelhinho da Páscoa, Páscoa e muitas Páscoas. E se você quiser ouvir mais histórias de Páscoa, também participei de um episódio do Terror na Esquina, o que não é novidade nenhuma, não é mesmo? Inclusive, faça o seu jabá, amigo. Aproveita aí pra divulgar não só o nosso episódio, mas todos. Você que não me conhece, eu sou o Fê, eu sou o co-host e host principal do Terror na Esquina, que é um podcast pra ler lendas e histórias assustadoras da internet. E como a Cibis falou, a gente fez um episódio junto de Páscoa, foi meio que uma dobradinha de episódios de Páscoa, que tá sensacional, corre que a gente vai lançar juntos no domingo, hoje. É verdade. Hoje, gente. Corre lá no Terror. Terror na Esquina, não tem erro, é isso. Passa, você vai achar o Fantasminha do Terror lá, que você já consegue me escutar a Marina e alguns episódios com a Cibis. Muitos episódios com a Cibs. Eu tô sempre lá, eu tô sempre marcando uma certa presença. E se você tiver com preguiça de procurar, vai estar aqui no link da descrição. Amigo, vamos então para a primeira história? Bora. Inclusive, pode ler a primeira história, Fê. Você vai abrir o nosso episódio de Páscoa. Tá bom então, vamos lá. Olá pessoal, na última Páscoa passei o final de semana com a família do meu namorado. A gente ficou num parque de férias na Holanda, onde eu moro. Quando chegamos, comemos umas batatinhas fritas e jogamos alguns jogos de tabuleiro. Depois disso, fomos dormir. E aí começou a minha experiência paranormal. Eu acho que eu dormi por 1 hora quando acordei e ouvi o meu namorado falando. Achei estranho, porque em 2 anos de relacionamento eu nunca tinha escutado ele falar durante o sono. Eu fiquei ouvindo e ele continuava repetindo a mesma frase várias e várias vezes. Era uma frase esquisita, algo que ele nunca tinha visto antes. A frase estava em holandês antigo e era, desculpe meu holandês fodástico. Pode ler. Gijuts Sterven, você deve morrer. Acordei ele na hora e ele não fazia ideia do que era aquilo. Na manhã seguinte a gente conversou sobre a noite anterior e aquilo deixou ele meio assustado com a casa. Eu disse pra ele, não tem nada pra ter medo. Naquela noite, a única noite naquele lugar, eu acordei de novo, mas dessa vez não foi por causa da fala. A porta estava aberta, o que era estranho, porque a gente sempre dorme com a porta fechada. Olhei em direção à porta e vi uma figura escura parada ali, e de repente eu senti um frio enorme, daqueles que arrepiam até a alma. Fiquei com medo e me escondi debaixo das cobertas. Depois de um tempo, olhei de novo e não tinha mais nada ali. Acabei voltando a dormir. Na manhã seguinte, quando contei pro meu namorado o que tinha acontecido, ele caiu na risada. Achou que eu tinha sonhado com aquilo tudo. E vocês? Já passaram por alguma experiência assim? Você tem o hábito de falar dormindo ou você não sabe? Eu falo um pouquinho, mas eu não sei se eu falo hoje em dia. É porque pra você saber se você fala dormindo, você precisa dormir com alguém, né? Sim. Mas me falavam, quando eu era criança, eu falava muito dormindo, frases inteiras. O Vitor fala que de vez em quando eu falo frases inteiras. Olha só. E eu acho isso bem assustador. É muito assustador, já conversei com meu irmão, porque meu irmão fala mais do que eu. Aí uma vez ele acordou de madrugada e falou assim, Lipe, vamos jogar Game Boy. Aí eu, jogar Game Boy, você tá dormindo? Ele, não tô dormindo não. Aí depois disso não teve mais conversa, porque começou a embolar, mas a gente teve uma breve conversa. É porque tem 2 níveis de você falar dormindo. Tem quando você fala... E como, vamos jogar Game Boy? Sim, tipo, eu entendi, porque cara, você tá dormindo, não... E tipo, é bizarro?
É bizarro. Não, porque eu acho muito mais assustador quando a pessoa fala e dá pra entender. É muito assustador, aliás. Você não espera que alguém fale dormindo. E essa história me assustou também, porque eu coloquei você pra falar holandês antigo e foda-se, eu sou assim com os convidados, aparentemente. Mas porque uma das regras pra você fazer um exorcismo, fonte, O Exorcista, sim, o filme. Essa é a minha fonte. Uma das regras, né, era falar uma língua que você nunca teve contato. Você já viu o Exorcista? Já sim. E eu Então, senti medo mesmo depois de adulto. É porque é um filme bem impressionante. Mas uma das regras é essa. Imagina, você fala uma frase que, tipo assim, uma língua Que você não X. conhece. Sim, sei lá, é uma pontuação justíssima isso. Justíssima. Sim. Vamos então pra segunda história, Fê. Bora. A primeira história, o título era Um Final de Semana de Páscoa Assustador. Nada demais, É eu verdade, acho. esqueci de ler. Mas Eu sim. quase esqueço. Oi, gente. Essa história aconteceu quando eu devia ter uns 5 a 7 anos. Era na minha antiga casa de família. Nos mudamos quando eu tinha 13. A casa era bem grande, com 3 andares, 3 banheiros, sala de estar, um porão que era tipo man cave, que eu pesquisei o que é man cave. Você sabe o que é, Fê? Sei. É tipo o espaço do homem. Isso, eu não sabia, eu pesquisei. Eu pesquisei. É muito Irmãos à Obra no currículo. É tipo um quarto pra você ter ali Coisas de homem. Coisas de macho. Bar com cerveja. Isso, sabe? As coisas assim. Cozinha, sala de jantar, etc. Não que isso seja super importante, mas era um espaço enorme, sempre com muito movimento. Meus irmãos e amigos indo e vindo. A vibe era ótima, nunca aconteceu nada paranormal. Era só uma casa divertida e tranquila. Enfim, tinham 3 quartos no andar de cima. O meu ficava numa ponta do corredor, com o das minhas irmãs e o banheiro por perto, e o dos meus pais na outra ponta. Mas então, uma noite, na Páscoa, eu vi algo. Eu sempre dormia com a porta aberta, e nessa época a minha cama ficava de frente para o corredor e para a escada. Bem do lado de fora do meu quarto, à direita, era o banheiro, à esquerda, o quarto das minhas irmãs, e encostado no corrimão da escada, ou na parede de fora do banheiro, tinha uma mesinha de centro, tipo daquelas de café. Ela tinha um joguinho dentro do tampo de vidro. A gente ainda tem essa mesinha na casa da minha mãe. Tinha umas decorações meio aleatórias em cima, nada estranho. Então, quando eu acordei no meio da noite, a luz do luar estava entrando pela janela do corredor, como sempre. Entrava bastante até, o suficiente para iluminar o hall e o corrimão da escada. Não ficava totalmente escuro, e foi aí que, assim que eu abri os olhos, eu vi uma figura super escura, preta mesmo, sem nenhum detalhe, ajoelhada de costas para mim, rezando na mesinha. Tipo aquela posição clássica de oração, ajoelhada, cabeça levemente abaixada e as mãos juntas. Parecia uma figura humana, nada demoníaco nem nada assim. Mas o que chamava atenção é que parecia estar usando uma capa com um capuz, em vez de parecer só uma forma humana simples, se é que dá pra entender. Eu fiquei paralisado, escondi a cabeça debaixo do cobertor e voltei a dormir. E foi isso. Teve só mais uma experiência meio paranormal que envolveu a minha mãe e o irmãozinho de uma criança que ela cuidava, mas foi anos depois e perto da entrada da casa. E meus irmãos nunca viram nada naquela casa, nem sentiam nada estranho, mesmo morando lá por 15 anos. E só pra constar, a gente não era religioso, nada de igreja, nem oração, nem nada. Nunca foi algo que fizesse parte da nossa rotina como família. Pensando agora, é um pouco assustador, claro, mas nem se compara com outras histórias e fantasmas que eu já li por aí. Talvez tenha sido por causa da Páscoa que o espírito ou o fantasma apareceu, vai saber, mas eu nunca esqueci disso. E desde então eu nunca mais dormi com a porta aberta. Tô fora, haha. Aparentemente essa pessoa não sabe que na quaresma o véu que separa os mundos fica mais fino. Nossa, assim, eu só lembrei disso.
E na hora que ele fala assim, não, porque a gente não é religioso, a gente não ora, a gente não faz nada, eu só pensei assim, então tá explicado. A entidade, o espírito da casa, até o espírito tava atordoado e rezou por vocês. Faltou pegar um incenso e fazer um limpa. O espírito. Você vê que a energia negativa realmente, às vezes, é a gente. A energia positiva, no caso. Você tá me entendendo? Essa era uma energia positiva, tava ali, sabe? Tava ali, em posição de oração realmente, com você. assim, mas realmente, não tem como não lembrar que o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos fica mais fino nessa época. E era domingo de Páscoa. Sim. Eu acho que era aquelas... A alma devia estar atrasadinha, sabe? Pra pegar a bênção da quaresma, pegar ali. Não, deixa eu correr aqui, domingo de Páscoa, ainda dá tempo. Mas deixa eu te perguntar, você tem algum fantasma de canto que fica aí na tua casa? Eu espero que não. Eu espero muito que não. Nessa casa aqui é porque eu me mudei tem pouco tempo. Pouco tempo. Não tem nem 6 meses que eu mudei pra cá. Aqui é muito tranquilo. Eu acho, assim, a vibe daqui muito tranquila e tal. Não te dá medo? Eu não sou muita pessoa das energias. Eu não sou muito jovem mística, não. Só que, não sei, eu acho muito tranquilo aqui. Já na casa antiga, já era uma coisa mais pesada, se é que dá pra dizer assim. Mais densa, as cachorras se incomodavam mais. Aqui dá pra ver que elas estão muito mais relaxadas. Mas por quê? Você tem um fantasminha de estimação? Não deu tempo de criar ainda, que a casa é nova. Eu tenho que criar os meus próprios, eu tenho que trazer os meus encostos pra morar comigo ainda. Gente, porque eu e o Fê, a gente mudou meio que na mesma época, assim, né? A gente tava conversando sobre mudança na mesma época. Foi. Mas a casa, tipo, é literalmente nova. Sou o primeiro morador dela, então, tipo... então você que vai trazer as energias negativas. Aqui que vai ficar são os meus encostos. Não, então tá tudo certo. Então você que vai criar toda a história da casa. Sim, mas por enquanto eu não sinto medo aqui, não. Aliás, eu me sinto muito seguro. Não, eu também, gente. É bom morar num lugar assim, né? Sim. Mas também tem a questão, tipo assim, aqui a casa que eu moro, é uma casa, tipo assim, um apartamento, 2 quartos, pequenininha. É porque americano, se você for ver na história, essas histórias tudo é lá dos States, gente. A casa com 3 andares, aí tem o porão, tem cacete a 4, sótão, 3 quartos no 3º andar, cozinha. Gente... Sim. O título, eu não sei se você leu, é Figura Negra Rezando na Páscoa. Não. Mas tá vendo, gente? É porque título muitas vezes dá um spoiler desnecessário. Nossa, aí eu nem preciso ler o relato. Exatamente. Posso ler o próximo? Pode ler o próximo. Quando eu tinha uns 7 a 11 anos, eu lembro claramente de uma memória muito vívida. Eu vi o que parecia ser uma sombra de um coelho da Páscoa, de uns 2 metros de altura, completamente parada, logo depois de eu levantar e ir pro banheiro. Na hora eu pensei que fosse o coelho da Páscoa e quis ajudar, mas algo me disse para ir logo pro quarto dos meus pais. Aquela criatura sombria era enorme, uns 2 metros de altura, estava agachada e segurava uma cesta. Eu achei que fosse cheia de ovos de Páscoa, mas não dava para ver porque a entidade toda não emitia cor alguma, era só sombra. Avançando para hoje, conheci um amigo há 4 anos e um dia ele começou a falar sobre uma experiência que teve com a irmã, onde ele viu um coelho da Páscoa de 2 metros segurando uma cesta, completamente parado, no corredor, quando era mais novo. Eu nunca falei para ele sobre isso e ele perguntou para a irmã dele, que também estava lá na hora, sobre o que ela se lembrava e ela descreveu exatamente o que ele viu. Para deixar claro, ele não mandou detalhes específicos, só perguntou se ela lembrava do coelho da Páscoa. Alguém mais já passou por algo parecido? Eu vi um post antigo no Reddit de alguém falando que passou pela mesma coisa quando era jovem, e aquilo me deixou de cabelo em pé. E eu te pergunto, você já ouviu falar algo? Você já viu algo sobre o coelho da Páscoa? Deixa aí nos comentários, aproveita. É verdade, gente, deixa, porque... eu tô descobrindo agora que parece que isso é bem comum. Inclusive, Sim. gente, ouçam o episódio do Terror na Esquina que a gente teve uma discussão muito boa sobre isso. Sim. Sobre criaturas que... como é que é o nome que você usou? A palavra que você usou, que você me ensinou, que eu já esqueci? Tulpa. Tulpa.
tupa? Explica de novo o que é tupa. É quando muitas pessoas acreditam em alguma coisa e essa coisa se torna realidade. Mas precisa de muita gente, aí você coloca muita carga energética em cima disso. Essa energia faz a coisa existir. Aí você pensa no Coelho da Páscoa, que é uma coisa que é ensinado pra gente desde, tipo assim, muito pequenininho. Sim, basicamente 90% do mundo acreditou ou passou pela história do Coelhinho da Páscoa. Aí se todas as crianças acreditam em Coelhinho da Páscoa, ele se torna realidade por essa energia e vontade de que exista. Eu achei esse conceito muito interessante, tá? Sim. Eu achei. Inclusive, eu achei muito do interessante também, e eu trouxe isso no episódio também do terror, que esse coelho dessa história também me passa uma vibe de o lado mal do Coelho da Páscoa. Sim. Porque essa figura meio sombria do coelhinho, aí parece muito, tipo assim, a versão do Krampus, só que do Coelhinho da Páscoa, sabe? Sim. Tipo, o ajudante mal do Coelhinho da Páscoa. Sim, me faz pensar, tipo, na dualidade. Será que de fato seria dual? Porque muita coisa que a gente tem hoje em dia tem a dualidade de formas muito ponderadas, né? Não é sim e não, é um espectro. Mas, tipo, para existir o Coelhinho da Páscoa, será que existiria mesmo uma contraparte malvada dela? O irmão gêmeo, ou sei lá, o tio malvado? Nossa, uma coisa meio Us, né? Tipo, Nossa, nós do... é maravilhoso. Uma coisa meio nós. É verdade, né? Mas eu acho que o ser humano tem... Nossa, pequenininho seu copo de água. 750 ml. Que modesto, pequenininho. Desculpa, eu desconcentrei totalmente. Curiosidade, gosta de copos grandes. Tá vendo? Essa conversa e não é sobre copos. E ovão de Páscoa, aquelas... Não, essa conversa não é sobre copos. Mas, enfim, gente, eu esqueci do que a gente tava falando. Não vou cortar, Fê, aceita. E ainda vou botar você mandando eu cortar pra ficar mais feio ainda. Para a gravação. Para a gravação, começa de novo. O ser humano, ele tem muito isso de dualidade, tipo... que nem as próprias crenças religiosas. Tipo, tem Deus e o diabo. Tem o bem e o mal. Então, acho que faz sentido também acreditar nisso. Se você for pegar pela crença, sim. Sabe? Se você for... Sabe? Que nem novela, até novela. Tipo assim, tem o vilão e o mocinho. Sim, sabe? Sim. Então, mas no fundo não é assim, né? A gente tem o bem no mal e o mal no bem. Exatamente. Sim. O yin yang, né? Tipo, realmente. Mas é legal de acreditar, assim, que... Porque o coelhinho da máfia? O coelhinho da máfia, o coelhinho da Páscoa não tem... Assim, o que a gente é ensinado, que fazem a gente acreditar, não tem um lado ruim. Sim. É aquela coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. Um ovo, 2 ovos. 3 ovos. 3 ovos. Mas, desculpa. Mas se a gente pega o Papai Noel, a gente já tem aí o Krampus. As fadas não são fadinhas, né? São fadas... Geralmente, quando é retratada na sua origem, fadas são más, não são boas. Sim. Mas, tipo, elas não fazem coisas que são consideradas morais e éticas, né? Sim. E por que a fada do dente quer uma parte do seu corpo? Nossa, pois é. O que ela faz com tanto dente? O que ela faz? Que traço de dente é esse? Esfrega. Marfim. Nossa, gente, deve ser uma coisa muito valiosa e a gente não descobriu ainda pra essa mulher essa mulher. Que tá vende por R$1. Sabe? Pra ela o custo-benefício é muito bom. Antes pagasse em dólar, né? Se fosse em dólar, pelo menos valia mais a pena. Vamos então pra próxima história. O título. Eu juro que eu vi o Coelho da Páscoa quando eu era mais nova. E meu amigo, que conheci mais tarde, disse que viu a mesma coisa. Gente, o título é maior que a história, né? Vamos combinar? Vamos então para a próxima história. Bora. Sou nova aqui no Reddit e decidi compartilhar essa história para ver se mais alguém já passou por algo parecido. Eu tinha 10 anos quando a gente foi jantar na casa da namorada do meu avô, no domingo de Páscoa. Para contextualizar, eu tenho uma irmã mais velha, 13 anos na época, e um irmão mais novo, 8.
A namorada do meu avô, que vou chamar aqui de M, tinha 2 netos também. Uma menina da idade da minha irmã e um menino da minha idade. O marido da M já tinha morrido fazia décadas, antes mesmo de eu nascer. Os meus primos tinham o costume de assistir vídeos de caçadores de fantasma e acharam que seria divertido procurar fantasmas ali na casa da M. Então, armados com uma filmadora e lanterna, descemos pro porão. Como éramos todos crianças, o medo bateu rápido e acabamos deixando só umas lâmpadas penduradas acesas para dar um pouco de coragem. Ficamos cerca de meia hora explorando aquele porão meio sombrio, de uns 15 metros por 15. Cheio de sacolas de papel e caixas plásticas transparentes, fazendo perguntas do tipo: tem alguém aqui com a gente? Algum espírito quer se manifestar? Mas nada respondia. Já estávamos quase subindo de volta. Meu irmão já tinha até voltado, quando minha prima mais velha perguntou algo do tipo: se tem alguém aqui com a gente, pode fazer alguma coisa com essa sacola de papel aqui? Ela apontou para uma sacola de papel qualquer jogada num canto do porão. E segundos depois, o meu primo tropeça numa pilha de louças do outro lado do cômodo. E aí, no meio da bagunça que ele derrubou, uma peneira saiu rolando. Mas não foi uma coisa normal. Essa peneira atravessou 9 metros do porão, fez uma curva e foi bater justo naquela sacola que a minha prima tinha apontado. Isso deu coragem pra gente continuar. O marido falecido da Amy era marceneiro e tinha feito uma casa de boneca pras filhas. Era com essa casa de bonecas que o meu primo começou a brincar. Enquanto ele mexia, acabou levantando o telhadinho sem querer e revelou uns pregos e cola de madeira por dentro. A gente deu um esporrinho e ele colocou de volta rapidinho, todo sem jeito. A gente ainda ficou mais um tempinho por lá, mas como nada demais aconteceu, decidimos subir. Mais tarde, sentamos todos na sala para assistir a gravação, enquanto os adultos conversavam na cozinha e na sala de jantar. Claro, como todo vídeo de caça-fantasma, apareceu aquele orbe branco, uma bolinha de luz que atravessa a tela de um lado para o outro. Mas a gente achou que era só poeira ou reflexo na lente, nada demais. Só que aí chegou a parte do vídeo em que o meu primo mexe no telhado da casa de boneca, e foi aí que veio o susto de verdade. Assim que ele levantou o telhado, a gente escutou claramente: saiam daqui. Não foi um sussurro, não foi um barulho de porta, nem uma voz vindo do outro cômodo. Foi claro, alto e direto, como se alguém tivesse gritado bem ali com a gente. Até hoje eu consigo escutar essa voz na minha cabeça. A gente ficou tão apavorado que correu para os adultos perguntando se alguém tinha dito aquilo. Eles disseram que não lembravam de ninguém falando nada. E mesmo se alguém tivesse falado alguma coisa, era estranho que só essa frase tivesse saído na gravação, sendo que a voz era totalmente diferente da nossa. Penso nessa história até hoje e já perguntei para minha irmã, agora com 22 anos, se ela ainda lembra. Ela disse que sim e ainda morre de medo quando pensa nisso. Sempre conta a história quando o assunto é coisa sobrenatural. Mas para ser sincera, às vezes eu queria não ter essa história para contar. Gosto de pensar que eu sou uma pessoa lógica, nunca fui religiosa, mas nada do que eu digo ou tento pensar me convence de que aquilo foi só coincidência. Maneira essa história, e esse penúltimo parágrafo faz realmente pensar. Na hora que ela fala: mas pra ser sincero, às vezes eu queria não ter essa história pra contar. É igual a gente fica lendo livro de história e, nossa, guerra, pandemia, essas coisas. Nossa, deve ter sido muito legal ter vivido essa época. Até a gente viveu uma puta pandemia e não foi tão legal assim, e tipo, foi bizarro. Eu acho que a gente não tem essa empatia desenvolvida, essa simpatia desenvolvida até o ponto que acontece com a humanidade, porque não é só singular, né? Tá vivendo com várias coisas. Tipo, isso de uma forma extrapolada, uma pandemia que assolou 2-3 anos da vida do mundo. Mas se a gente pegar aí e reduzir isso ao efeitos paranormais, será que tipo, você realmente gostaria de passar por isso pra ter pra contar? Ou seria algum evento traumático pra você? Mudaria, Exatamente. tipo, o que mudaria em você isso?
Não, gente, não queiram histórias pra contar. Nossa, eu fui longe, desculpa. Não, mas faz muito sentido até por causa da frase da menina. Ai, Sim. gente, eu sempre tenho essa história pra contar, mas eu preferia, era melhor não ter tido. Aham. Ai, gente, eu acho, inclusive, muito, muito interessante que você vê um bando de criança assistindo Caça-Fantasma. Eu acho muito engraçado que às vezes eu penso assim, nossa, cismei de criar um canal de terror. Gente, terror é muito nichado, mas não é, sabe? Porque as pessoas gostam dessa sensação de medo. É uma coisa que gera curiosidade, né? Aham. A adrenalina injetando no corpo, né? É gostoso demais. Mas, tipo, ela falou desses programas de Caça-Fantasma. Eu sou fãzaço. Um dos motivos do podcast ter nascido foi porque eu gosto muito dessa parte. Então, Ghost Hunters International, Ghost Hunters. Aliás, Ghost Hunters International foi no hotel que foi do pai da minha madrasta. Vieram aqui em Cambuquira. Passada? Sim, quando eu vi o episódio e falou, Cambuquira. Aí mostrou o hotel, eu falei assim, ué, mas eu acho que eu sei que hotel que é esse. Eu conheço esse lugar, eu conheço, hein? Aí eu mandei mensagem pra minha madrasta e falei assim, sim, gravaram. Só que, tipo, como já tinha saído da família dela, ela não foi chamada pra participar. Ah, que Mas sim. pena. Aí eu fiquei tipo, nossa, que honra. Que legal, gente. Sim. Se achar o episódio, manda pra nós. Mando, eu só tenho que vasculhar qual que é, mas acho que é fácil de achar, não é difícil não, hoje com a internet é fácil. Mando sim. Ai, gente, mas eu gosto também desses programas, acho interessante. Eu sempre gostei de assistir. Tem um que tem na Prime, na Max. Ah, é? Com o Josh Gates. É muito bom, muito bom. Sempre que lança temporada nova, eu tô assistindo. Mando Não links. conheço, vou começar a assistir. Gosto. Então vamos para mais uma história. Eu sempre esqueço do título. Qual que é o título? Espectro da Páscoa. Vamos para a próxima história. Isso pode parecer meio bobo e tudo mais, mas eu resolvi escrever aqui já que esse é um subreddit sobre o paranormal. Então lá vai. Minha família sempre fazia da Páscoa uma comemoração super divertida, mesmo a gente não sendo cristãos. Meus pais tocavam um sino lá longe e gritavam: "O coelho da Páscoa tá aqui!" E a gente saía correndo para tentar achar ele. Era sempre uma brincadeira inocente e cheia de alegria. Eu devia ter uns 10 anos mais ou menos, e era Páscoa. A gente estava todo mundo sentado na varanda envidraçada que dava pro jardim. A gente mora numa propriedade enorme. Parecia que só eu tava olhando pra fora quando de repente eu vi. E juro por tudo, o coelho da Páscoa. Só deu tempo de ver as costas e o rabinho dele antes... Desculpa. Você tá rindo do rabinho do coelho da Páscoa? Ei, que isso? Que indiscreto da sua parte. Volta. Só deu tempo de ver as costas e o rabinho dele antes dele pular pra trás do arbusto. Ele era enorme, parecia ter uma cor meio cinza azulada, suja de terra. Fiquei bem chocada na hora, até porque ninguém tinha se fantasiado de coelho nem nada. Eu lembro disso como se fosse hoje. E para completar a história, minha mãe também teve um encontro com o coelho da Páscoa quando era criança. Eu vou tentar resumir, mas basicamente... No dia de Páscoa, ela era uma menininha e subiu na cerca do vizinho porque achou que tinha escutado alguma coisa. E eis que, de repente, um coelho da Páscoa gigante apareceu na frente dela. Ele tinha pelos cinzas e ásperos e usava um colete. Parece completamente absurdo. Eu sei, mas não era uma pessoa fantasiada. Não. Os dois tomaram um baita susto e o coelho meio que desapareceu. Muita gente vai dizer: "Ah, vocês eram crianças e imaginaram isso." Mas é aí que tá. Quando somos pequenos, a gente é mais suscetível a ver criaturas e outras coisas que os adultos já não conseguem mais enxergar. Eu já vi uma fada uma vez também. Eu amo que a pessoa só jogou no final. Eu também já vi uma fada, tá? Então. E foi embora. Sim. Certeza que essa criança que inventava um monte de história na escolinha. Ah, então, nossa, né? assim, aquela criança mentirosa, já sabe? Já nadei com baleia, sim. Meu pai sabe disso. Ela me engoliu. Mas eu não vou negar. E eu vivi
5 dias lá dentro. Mas eu não vou negar esse coelhinho da Páscoa, sabe por quê? Porque no episódio do terror, a pessoa também viu um coelho da Páscoa grande, com terno e brilhantinhos. Então, mas aí é o que a gente entrou em discussão no episódio do terror. Se é pra existir coelho da Páscoa, que ele honre o seu dever, que ele siga o protocolo e traga ovos de chocolate pra gente. Porque é um absurdo. E eu quero porque tá caro, que eu quero ganhar. Tá caro. Então, assim, se existe Papai Noel, se existe Coelho da Páscoa, vocês façam o grandíssimo favor de passar em nossas casas e deixar. O Papai Noel eu nem vou estar culpando, porque o Papai Noel... ele tem essa exigência também de ter que deixar um biscoitinho, um leite. Qual foi a última vez que você deixou um biscoitinho, um leite pro Papai Noel na sua casa, né? Justo. Mas o coelhinho da Páscoa... Eu venho aqui te falar que é um segredo, às vezes, que você não conhece porque você não é pai. Vocês não são pais, nós não somos pais. Que às vezes, quando nasce uma criança, você assina um termo, ou você faz um termo velado de que você é o responsável pelo coelho da Páscoa, Papai Noel, fada dos dentes, de cumprir com esses deveres, porque não dá pro coelhinho da Páscoa passar em todas as casas em um único dia, porque de fato não dá, logicamente. E os pais... Logicamente, você usando a palavra logicamente nessa frase ficou muito bom. Ficou muito bom. Logicamente ele não vai conseguir. E os pais precisam fazer esse dever. E às vezes essas criaturas míticas são realmente do mal. E se você não seguir, se você for um pai e não seguir, às vezes ela volta pra se vingar. Pode ser também. Ou não. Mas pode. Ou não. Tipo assim... A gente já extrapolou tanto que... que só vamos, sabe? Bem, vou ler então a história que você me mandou. Gente, essa história que eu vou ler agora é de total responsável do Fê. Se for ruim, vocês vão na casa dele e caguem na porta dele. Não é comigo. Se for ruim, para a gravação. Para a gravação. E aí a gente finge que não aconteceu. Vamos então para a saideira. Peraí. Eu vi o Coelho da Páscoa. E não é tão boa o nome da história. Sim. Mamãe, disse a menininha, parada no batente da porta do quarto da mãe, esfregando os olhos para espantar o sono. O coelho da Páscoa tá comendo chocolate, disse ela. Não, meu amor, respondeu a mãe sonolenta. Lembra que o coelho da Páscoa não come chocolate? Ele só dá presente. Se remexendo entre os lençóis, a mulher soltou um bocejo e enterrou o rosto no travesseiro, ainda falando com a filha. Vai dormir, minha vida. Mas mamãe, insistiu a garotinha. O coelho da Páscoa tá comendo chocolate, exclamou com uma voz séria demais pro tamanho dela, como se fosse chorar a qualquer momento. A mulher se sentou na cama e abriu os braços, chamando a menina para um abraço. Meu amor, eu acabei de te dizer. O coelho da Páscoa não gosta de comer chocolate, ele só dá para as crianças. E além disso, a Páscoa nem chegou ainda. Vai, volta pra cama, disse com carinho. Tá bom, mamãe. A menininha choramingou e, resignada, teve que voltar pro seu quartinho. A mãe sorriu. É incrível como as crianças têm imaginação, pensou, antes de cair num sono profundo. Lá fora, no corredor, a menina continuava parada, olhando fixamente para o coelho da Páscoa, que devorava seu amado chocolate. Minha mamãe disse que eu tenho que voltar para a cama, sussurrou. O coelho levantou a cabeça e cravou nela um olhar vermelho como sangue. Boa ideia, garotinha, disse ele com a voz cavernosa. Vira e para de olhar. O coelho sorriu, mostrando 2 fileiras de dentes longos e afiados. Ele tirou a pequena plaquinha de metal e jogou no chão. A menina se abaixou, pegou a plaquinha e chorou ao ver o que era. A medalhinha da coleira do seu cachorro. Nela estava escrito: chocolate. Me agradeçam depois. Sensacional, meu Deus, né? Que momento incrível! Que história incrível!
Gente! Essa foi minha reação, vocês viram minha reação, é assim, tempo real. É que geralmente a gente tem que ler a pauta antes, então quando a gente tá gravando a gente não tem reação. A vantagem de você gravar com outra pessoa é isso, a gente tem reações. É verdade, a gente tem isso. Pobre chocolate. Gente, pobre chocolate, Coelho da Páscoa tá comendo chocolate. Aham. Gente, eu amei. Só isso, não tenho o que dizer. Eu tinha esquecido dela. Porque eu te mandei e falei assim, deixa essa pra Cibs. Não vou... E esqueci, deletei essa da minha cabeça. Aí agora você lembrando, chegou na metade, eu falei assim, gente, mas será que ela é boa mesmo? Aí você começou a ler, ela é boa mesmo. Então, gente, é porque o Fê mandou essa história pra mim, tipo assim, a gente tava conversando no WhatsApp, e aí, do nada, ele me mandou uma história toda em espanhol. Mandou um negócio em espanhol, eu falei assim, pirou, tá maluco. Vou mandou ignorar. Gente, eu ignorei. Mandou um negócio em espanhol. Que isso, gente? Esse menino tá mandando. Aí eu fiquei de ver depois, não vi. Porque eu ignorei completamente. E eu nem falei, olha, eu achei uma, fica com essa. Não falei, não. Eu pensei. Não, gente, ele só apertou Ctrl+C, Enter e seguiu a vida dele. Só isso. Mas ainda bem que você lembrou, porque a história é incrível. A história é muito boa. O contexto é, como vamos fazer com a Terra do Medo? Texto em espanhol. Vídeo, em espanhol, né? Basicamente. Na quarta mesmo e seguiu a vida. Seguiu a vida. Nunca mais tocamos no assunto. Gente, eu quero saber se vocês gostam da presença do Fê aqui. Quem não gostar, não comenta. Porque ele vai continuar vendo. Guarda pra você. Guarda pra você. Que nem quando eu cortei o cabelo, eu falei assim, gente, eu não quero saber a opinião de vocês, só comenta quem gostou. Quem não gostou, paciência, segue a vida. Basicamente isso. Aliás, eu tô pra te perguntar, aquele vídeo que não tá liberado pra eu assistir é Byte? Cortei o cabelo e deu muito ruim. É pros membros. Então, não sou membro. Você é membro? Não. Tá, porque se não desse pra você ver um vídeo de membro, você sendo membro, aí realmente teria revolta. Eu não sou membro. Não, gente, mas é real, deu errado de primeira, depois eu acostumei. Aham. Mas tá linda, viu? Obrigada. Tá linda mesmo. Fê, faz um jabá pra finalizar, chama aí o pessoal pro terror. Venha pro terror. Acabou, né? Sobe os créditos. Escute o terror. Escute o terror na esquina. É esse o seu jabá? É isso que você quer? Pode perguntar. Pode mandar. Tô confiante. Gente, mas pode deixar que ele vai voltar mais, tá, gente? Temos várias pautas pra vocês. Já tem, mês que vem já Mês que vem tá aí. Já tem. E é isso, gente. Feliz Páscoa pra vocês, tá? Fê, muito obrigada pela presença. Eu agradeço por ter me chamado. Muitos ovos pra todo mundo. Gente, eu espero que vocês tenham ganhado vários ovões nessa Páscoa. É o que eu desejo pra vocês. Um beijo, gente. Que isso, gente? Eu tô muito bobo hoje, cara. Fico muito emocionada com a possibilidade de ganhar ovos. Ficou muito emocionado. Se eu falar corta, você não vai cortar, né? Não vou cortar. Nada se corta na Terra do Medo. Péssimo. É isso, gente. Gente, um beijo. E eu esqueci como é que eu finalizo os vídeos da Terra do Medo. Tchau! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!